Por volta do ano de 1764, a região que hoje compreende o município de Canindé já era habitada e dividida em latifúndios, cujos proprietários, provenientes em parte do Jaguaribe, de Baturité e Fortaleza, exploravam a criação de gado e a lavoura. Entre esses primeiros colonizadores estava o sargento-mor português Francisco Xavier de Medeiros, considerado o fundador de Canindé. Foi Xavier de Medeiros quem iniciou, por volta de 1775, a construção de uma pequena capela dedicada a São Francisco das Chagas, contando para isso com a ajuda dos primeiros colonizadores da região. O local escolhido para a construção da capela situava, segundo o padre Neri Feitosa, às margens do rio Canindé. O capitão Jerônimo Machado fez a doação da imagem grande de São Francisco, que foi trazida de Portugal. No início do século XIX, os festejos de São Francisco já eram tradicionais e a romaria aumentava, impulsionando o povo para o desenvolvimento. Por conta da importância do culto religioso, o rei Dom João VI, através do alvará de 30 de outubro de 1817, elevou a capela à categoria de Igreja Matriz, da qual o primeiro vigário, padre Francisco de Paula Barros, tomou posse no ano seguinte. Politicamente, Canindé obteve sua emancipação quando o presidente da província do Ceará, Inácio Correia de Vasconcelos, promoveu uma vasta divisão territorial, sendo pela lei de número 365, de 29 de julho de 1846, criado o município de Canindé, cujo território passou a ser o mesmo da freguesia, criado em 1818 por ordem régia de D. João VI, tendo como consequência a elevação do povoado à categoria de vila. Nos primórdios ainda não existia o poder executivo. A Câmara Municipal era quem deliberava sobre a administração da vila. Em 1914, conforme lei estadual de número 1221 de 25 de agosto, a vila de Canindé passou à cidade. Pela lei de número 1190 de 5 de agosto daquele mesmo ano, a antiga denominação de intendência foi substituída pela de prefeitura, sendo nomeado o primeiro prefeito Senhor Antônio Monteiro Filho, conhecido popularmente como Citônio Monteiro. Um dos acontecimentos mais marcantes para o desenvolvimento do culto franciscano em Canindé foi a chegada dos missionários capuchinhos. Vindos da província de São Carlos de Milão, Itália, os frades capuchinhos chegaram em Canindé no dia 22 de setembro de 1898. Em pouco tempo, a comunidade religiosa liderada por Frei Matias e Ponterânica implementou grande progresso espiritual e tornaram-se grandes beneméritos. O belíssimo templo, construído em forma de cruz grega, contrastava com o então humilde casário da cidade. Suas magníficas torres com janelas góticas atingem a altura de 32 metros e a cúpula central 35 metros. O interior original do templo foi construído em fino estilo toscano. Os primorosos painéis do pintor alemão Georg Kahl, que são da década de 20 do século passado, ainda fascinam os romeiros. Os capuchinhos, que realizaram uma admirável obra de arte sacra em pleno rincão sertanejo, infelizmente se retiraram de Canindé antes de verem o santuário elevado à dignidade de basílica menor em 1925. No ano em que os capuchinhos partiram para o Maranhão, com a fundação da prelesia de Grajaú em 1923, os frades da Ordem Franciscana Menor se estabeleceram nesta paróquia, vindos da Bahia. Como seus antecessores, empreenderam uma grande cruzada espiritual e, nas rudes condições de interior cearense, continuam até hoje o seu trabalho piedoso. O povo não esquece nomes como Frei Matias e Ponterânica, Frei Teodoro, Frei Lucas, Frei Policarpo Cornélios, Frei Lucas Dolly. Pelo que vimos, a história de Canindé está intrinsecamente ligada à romaria e ao seu padroeiro São Francisco. A cidade foi crescendo em torno da igreja, à medida que o culto se propagava, atraindo milhares e milhares de devotos de outras regiões. De simples arraial,
Canindé tornou-se a Meca nordestina. Atualmente, a festa de São Francisco, um dos mais importantes eventos do calendário religioso nordestino, realiza-se na Praça do Romeiro, um gigantesco anfiteatro ao ar livre com capacidade para abrigar 110 mil pessoas, construído no final da década de 80 do século passado. Em julho de 2002, o prefeito Glauber Monteiro assina a ordem de serviço para que sejam iniciados no local denominado Alto do Moinho os trabalhos de construção da monumental estátua de São Francisco das Chagas de Canindé. O monumento foi inaugurado com grande pompa no dia 4 de outubro de 2005, em concorrida solenidade que contou com a presença do arcebispo Dom José Antônio de Fortaleza e do governador Lúcio Alcântara. Como afirmou Frei Venâncio Villec em seu livro São Francisco das Chagas de Canindé, embora o número de romeiros que anualmente visitam Assis, cidade berço do padroeiro Supérios de Canindé, a fé e a confiança dos peregrinos canindéenses, patenteadas pelos incontáveis exvotos, fazem de Canindé o maior santuário franciscano do mundo. A Basílica de São Francisco das Chagas, cartão postal da cidade, constitui o principal ponto turístico religioso em Canindé. A construção da capela primitiva foi iniciada em 1775. No século XIX, já elevada à condição de igreja matriz, o templo passou por grandes reformas. Em 1910, o frade capuchinho Frei Matias de Ponterânica resolveu empreender a construção do atual templo, encarregando a tarefa ao arquiteto italiano Antonio Mazzini. Destacam-se também os magníficos afrescos do pintor alemão George Kahl. Em 1923, o Papa Pio XI eleva o Santuário de Canindé à condição de basílica. Canindé possui o maior monumento religioso do mundo, a estátua de São Francisco das Chagas, inaugurada solenemente em 4 de outubro de 2005, mede 30 metros e 25 centímetros. Está situada no Alto do Moinho, ponto elevado da cidade, e pode ser vista por todos que se aproximam da Meca nordestina. Juntamente com a Basílica e a estátua de São Francisco, a Praça do Romeiro constitui o trio de atrativos mais importantes de Canindé. Gigantesco anfiteatro com capacidade para 110 mil pessoas, a praça costuma ficar lotada no período de 25 de setembro a 3 de outubro, quando é celebrado o novenário de São Francisco. Neste mesmo complexo, o visitante irá encontrar o museu e o zoológico de Canindé. Ao lado da Basílica está a Casa dos Milagres, onde os romeiros depositam exvotos, fotografias, pinturas, roupas, mechas de cabelo e outros objetos, a fim de registrar graças alcançadas. Situado na Praça Frei Aurélio, é uma notável construção que data do século XIX. Existe também em Canindé o Mosteiro das Clarissas, para abrigar as Irmãs de São Francisco. Com início na Igreja Nossa Senhora das Dores e término na Igreja de Cristo Rei, a Via Sacra é um dos pontos mais visitados pelos romeiros, que chegam mesmo a conduzir pedras na cabeça de uma estação a outra para o cumprimento de algumas promessas. Canindé possui alguns locais agradáveis, próprios para o divertimento e o lazer. Os bares mais frequentados no período da noite estão situados na Praça Doutor Aramis e na Avenida Francisco Cordeiro Campos. Os locais mais apropriados para compras de artigos religiosos, artesanato, roupas e souvenirs estão situados no centro da cidade, com destaque para os mercados Velho e Novo, a Galeria Frei Lucas Dolley, situada na Praça da Basílica, demais lojas que se encontram nesse perímetro. Existe também a Associação dos Artesãos de Canindé, no final da Avenida Francisco Cordeiro Campos, próxima à Igreja do Monte, onde o visitante pode adquirir pinturas, esculturas e a autêntica literatura de cordel, com predominância para os cordelistas da terra. O curso Santa Clara, situado ao lado do Hospital Regional, possui um curso de artesanato muito interessante, com exposição permanente para os visitantes. O principal meio de transporte para se chegar ao município é a empresa Canindé,
que dispõe de ônibus fazendo o trajeto Canindé-Fortaleza-Canindé, via Tabapuá e via Maranguape, com intervalos de 1 hora. A empresa também tem linhas para Sobral via Santa Quitéria, Itatira via Macaoca, Quixadá via Chorolimão. Outras empresas, como a Aviação Asa Branca, também transportam regularmente pela BR-020, principal via de acesso à cidade. O Hospital Regional São Francisco é uma referência para toda a região centro-norte do estado, cobrindo além de Canindé os municípios de Madalena, Itatira, Caridade, Paramoti, Santa Quitéria, General Sampaio. Canindé é muito bem servido de uma rede de clínicas e farmácias, inclusive algumas que atendem 24 horas.